barca por onde os barcos se conduzem, em cada paisagem uma cor. É um caminho de alucinação e de sonho, cansa e conforta. Por isso, os marinheiros se apaixonam por ele como uma mulher de 1000 feitiços. Dão-lhe tudo. Revê-se nestas palavras, Alves Fadal. Sim. Está dentro do que era a passagem dos barcos pelo rio. Cresceu com os barcos, sempre. Pois é. Nasceu Exato. ao lado de barcos. Pois. Como é que foi a sua infância? O que é que se recorda na sua infância? Depois de sair da escola, o meu pai tinha 2 barcos e fui para os barcos até ir para a tropa. Depois da tropa, quando regressei a coisa já estava assim sobre o entusiasmo e daí começaram a ser a ficar sem transporte no vinho do Porto. Teve a ver com os caminhos de ferro, com a Os cidade, caminhos de também ferro. com a construção da... Pois, mas a construção das barragens é que fez com que o Rio Douro, no transporte dos barcos, ficasse sem coisa. Porque desde sempre o caminho de ferro fez transporte de vinho. Só que havia casas que gostavam mais que o vinho viesse por barcos, vinha mais a ser, enquanto que no comboio vinha do Douro, e vinham só na nossa praia haviam 16 barcos que carregavam vinho da Copa, da Lafonso, do Gorro dos Alveares, do Ramos Pinto, do Palen, de diversas Crone. Quando é que começou a trabalhar mesmo nos barcos de ferro? Isto talvez em 1948, 47, 48. Até 52, 53, que depois fui para a tropa. Mas apesar de ser filho de reis e de mestres, não teve uma vida fácil logo. Não. Quer dizer, tinha sempre uma condescendência porque era filho do dono, era filho do reis. Porque os barcos, o barco carregava 70 pipas de vinho ou 60 pipas de vinho, trabalhava com 12 homens e um moço. O moço, o chamado moço, era o que fazia, o que tinha de fazer o comer para os marinheiros. E por isso eu andava, além de eu andar, o moço não era extinto porque tinha que andar. E às vezes éramos nós os dois a jogar e a fazer mais a coisa mais depressa. Que memórias é que desse início é que tem assim? Quer dizer, era a nossa vida, do nosso lugar e pelos arredores, era tudo gente que trabalhava no Rio. E por isso, gente sem sair do Rio, ou seja, sem terem possibilidades de dar outros saltos, tinha que trabalhar no Rio. Não é? E uma vez com alegria, outra vez com tristeza, conforme. Uma vez com alegria, outra vez com tristeza. A tristeza porquê? Porque às vezes o barco ia ao fundo, batia na pedra, e outra vez não havia trabalho, porque o Rio Douro, ou seja, os barcos só trabalhavam desde novembro, quando o rio começava a ter mais água, até fins de abril, princípios de maio, porque depois o rio começava a ficar meio seco e já não se podia passar. Os tripulantes dos barcos sempre se intitularam de marinheiros. Marinheiros da água doce. Exatamente. E porquê? Sempre soube dizer que eram marinheiros, mas marinheiros de água doce, porque marinheiros são os do mar, não é? Mas tem a ver com os perigos que o rio representava? Sim, porque era raro aquele que ia para marinheiro que não soubesse nadar. Mas havia, de vez em quando ainda aparecia um ou outro que não sabia nadar. Mas iam vendo como é que se tinham de salvar quando havia qualquer naufrágio. E como é que lidavam com os naufrágios? Havia vantagens que se dizia assim: rema-se com estes remos até poder. O barco bate na pedra, toca a nadar. Não está a falar agora num ditado popular, não é? Não navegavam com mapas. Com mapas. Nem mapas, nem travões, era o mestre marcava a proa do barco, às vezes
direito à pedra, que chegava lá, a água era ao sentido contrário, chegava lá e ali não havia travões. Tinha que ser com eficácia da governação do mestre. Este conhecimento era passado normalmente de geração em Mas geração. já o meu avô era Arrais, mestre, e depois passou para os pais, e depois daí em diante é que a coisa, em 1973, as barragens começaram depois, desapareceu os ônibus, os transportes urbanos. Como é que normalmente começava um dia? Como é que era o dia a dia? O dia a dia era levantar cedo. E até ao 25 de março, os marinheiros trabalhavam todo o dia. A partir do dia 25 de março, havia um dito que era assim: a partir do dia 25 de março, espera-se pelo vento para atar à vela. E então, trabalhavam até às 2 horas, descansavam um bocado, não vinha vento, continuava outra vez. E era assim, mas de inverno até ao 25 de março trabalhávamos todo dia. E o vento leste, que era o nosso maior inimigo, não era grande coisa para a gente, só o vento do mar é que era bom. Peço desculpa. Mas normalmente acordavam cedo, era 4, 5 horas? Não, servia, levantar cedo. E o que é que faziam logo? Tomavam um pequeno almoço, comiam alguma coisa? Quer dizer, trabalhava-se mais ou menos meia hora, uma hora, depois vinha um mata-bicho, que era um bocado de bagaço, um bocado de broa. Broa, um bocado de broa e um mata-bicho, um bocado de bagaço. E trabalhavam assim até às 10 horas. Às 10 horas comia-se sardinhas assadas, pão e vinho. Depois, em 1 hora, 2 horas, conforme, comia-se o pão de carne, que nunca podia falar num bar. Não era a sopa, era caldo e carne. E conforme a quantidade de pessoas que andavam no barco, assim o Arrais ia ao talho, se fosse muito, 1 quilo, 2 quilos, conforme a quantidade. E já iam, por exemplo, nós fazíamos conta de demorar 8 dias. O Arrais já levava 8 meses de carne separadas para cada dia. Era tudo contado. Era tudo contado. Aquilo era tudo contado. Frigorífico. Isso é frigorífico, não é? Salgada, não é? Salgavam a carne, não é? Salgavam os alimentos. Vinha aí salgada. Assim depois, até aqui depois levavam uma caixa de sardinhas salgadas para cima. Daqui do Porto, daqui da Ribeira. Para si, quais eram os pontos mais perigosos? Qual é aqueles que tinha mais receio de passar? Já tinha muitos. Com o Rio Alto, especialmente com o Rio Alto, tínhamos logo a seguir a Barqueiros, porque geralmente de Barqueiros acima só havia havia mais do que um, mas que eram bem contornados, mas de Barqueiros abaixo, porque em Barqueiros não passava nenhum barco carregado com pipas sem parar, porque tinha lá uma sucursal da Guarda Fiscal, e o Guarda Fiscal vinha ao rio, trazia, se o barco carregasse 50 pipas, trazia 25 garrafas para encher, para levar para depois fazer o controle aqui com depois. E em Barqueiros, quando o rio nasce alto, ninguém passava, ninguém vinha. Depois tínhamos, logo a seguir a Barqueiros, depois tínhamos em Porto Rei, em na Ermida, diversos os nomes, por exemplo, em Porto Rei era Ripança, na Ermida era Canedo, Figueira Velha, Cadão, Luazinho, todos os rápidos tinham aquelas barcas. E tínhamos abaixo de Mirão um pardão que chamávamos Bula, e só se podia governar quando andasse o bula de fora, quando andasse o pardão já à vista. E tínhamos muitos pontos, desde o Freixo de Mão até cá estava, havia muito rápidos, perigosos, né? Especialmente com o Rio Alto, né? Especialmente com o Rio Grande. Ao contrário de muitas pessoas, no que se pensa, estando o rio muito cheio, não conseguiu navegar.
porque nós tínhamos as barcas dos rios. Por exemplo, ali no Pinhão, mesmo em frente à antiga estação de Chanceleiros, havia ali um rápido que se chamava mesmo as marcas. Tinha lá marca 10, marca 20, marca 30, marca de 40, água de Pinhão e água de Tua. Daí acima já nos podia contar. E o que era interessante é que, por exemplo, da minha terra, do resto da ponta do lugar, havia uma marca 30. Uma marca 30. E quando essa andasse, essa marca 30 andasse a água a lavar, no Pinhão andava no mesmo. As marcas eram todas. E por isso os mestres borravam-se pelas marcas. Nunca utilizaram mapas, não é? Não, mapas. Mesmo, por exemplo, antes de começar uma viagem, não é? Na atual Porta Antiga, na atual barco, sei-se lá, não é? Tinham algum ritual que queira partilhar? Tinham alguma, antes de começar uma viagem, alguma coisa? Não, geralmente não tínhamos. Era partir à hora que desse de mais jeito, ir dali até o Pinhão, até a Régua, até o Ferrão, porque ao Ferrão fomos carregar muitas vezes, porque nós carregamos vinho da Casa Copos, da Quinta de São Luís, 14 anos seguidos, para ir para o Porto. Por isso, a viagem mais rápida que eu fiz foi ir do meu lugar, Porto Antigo, ao Ferrão, carregar, vir ao Porto e ir para Porto Antigo em 8 dias. A mais rápida. Normalmente quanto tempo é que demorava? Havia coisas que demoravam mais de 15 dias, conforme às vezes à espera do carregamento, à espera das pipas que vinham de longe. A única vez que fomos carregar ao Val da Milhariça, ao Val de Zamora, fomos carregar 20 pipas. Tivemos lá 5 dias para carregar 20 pipas. As pipas vinham de muito longe, a diversa coroa. Vinha de muito longe e estivemos lá 5 dias à espera para carregar. Qual foi o ponto, até onde mais longe fez a viagem que conseguiu ir com o barco para dizer? Foi aí a Val de Milhariça. E daí, não posso afirmar com certeza absoluta, mas posso dizer que deve ter sido o meu pai que foi essa coisa, porque assim, abaixo da Milhariça há o Freixo do Mão. Do Freixo do Mão para baixo, muitos barcos foram lá carregar. Os Carais, Gargelas, e no Vesúvio, mas o mais longe que a gente foi carregar, suponho que fomos nós, não sei, não posso afirmar com certeza, foi no Val da Milhariça. Porque o meu pai aí nem conhecia bem o rio, porque aquilo era pouco navegável, e então teve de pagar teve de pedir a um pescador de lá que lhe fizesse o caminho para ir ver com varas para onde havia de passar o barco. Porque dali acima quase ninguém passava porque não tinha conhecimento do rio. Mas o seu pai conhecia? E o meu pai não conhecia, por isso é que ele pediu e pagou, certamente, não sei, para o pescador que conhecia aquilo desde pequeno, não é? Os pescadores lá, veio até ao Freixo do Mão dizer: senhor, isto é assim, tem aqui pedras, tem ali tanto, para ele. Quando viesse a borrar o barco, tente-se de livrar delas. Há pouco estamos a falar como era o dia a dia. Acordava, como disse, Pois. Comia a bucha, não é? Pois, exato. E depois a seguir, faziam-se logo ao rio, tinham... Sempre, não, mas às vezes, por exemplo, quando era a vela, até nem se parava, ia-se comendo e ia entrar a vela, ou em sítios com pouca frequência, né? Onde era muito rápido, não podia ser assim, porque havia muitos lados em que o barco era puxado a bois. Havia muitos lados em que o barco era puxado a bois. Começava-se ali em Melres e levava-nos até Pedroído, em frente ao Peixão. E depois começava outra vez em Rio Mau e levava-nos até São Lido, depois daí em frente. E depois, quer dizer, os bois puxavam os barcos e o meio, a maior distância que um junta de bois fazia a puxar o barco era ir de Barqueiros ao Pinhão. Barqueiros, da estação
do lado de Barqueiros, do lado de Barro, e do lado do Opinião, em 2 dias. 2 dias que Em demorava a 2 fazer dias, isto. num dia não chegavam lá. E iam 2 homens, 2 marinheiros, acompanhar os bois e descalços. Tinham que andar sempre descalços. E sabe a razão porque era, às vezes, a neve branquinha. Eu ajudei muita vez a limpar a neve com a vassoura para pôr os pés. Porque o calçado, a não ser sapatilhas daquelas de borracha, que havia que se adaptavam às pipas e coisa, se fosse sapatos de sola, uma pessoa de vez em quando estava no rio. E então, eles não podiam ir calçados, porque havia sempre aqueles ribeirinhos que vinham para o rio, de inverno, não é? Com a neve. E então, passados 5 ou 10 minutos, tinham os pés todos molhados. E assim iam descalços, custavam os primeiros 10 minutos. Depois já tinha mais. Mas mesmo tendo a ajuda dos bois, os bois puxarem a sempre os barcos, muitas vezes tinham que ser vocês mesmos, não tinham os bois para puxar. Não, ali em frente a Porto Rei, ali havia muita ajuda de bois. Não eram vacas, eram mesmo bois. E eu, quando a gente, eles passavam em Porto Rei, e eles estavam à espera e a gente dizia, olha, amanhã temos coisa. E eles pegavam no barco de manhã, no rodopiar, se agarrou e levavam ao Opinião. Sr. António, havia alguma zona onde os bois não conseguissem puxar a embarcação devido ao relevo nas margens e que fossem vocês a ter que puxar a embarcação, a trepar pelas veredas e puxar as embarcações? Quer dizer, por exemplo, ali do Pinhão acima já nenhum os bois passava, já ninguém, não havia bois para puxar os barcos. Por exemplo, no Caixão da Baleira, era um desses pontos que a gente tinha de puxar o barco à mão. E o pior daquilo era que não tínhamos espaço para puxar. As pedras eram tantas que não se tinha espaço para puxar o barco. O que é que se fazia? Punha-se, chamava-se isto uma colé, punha-se uma coisinha destas, com 2 rodas lá fora, presa a uma pedra, e outras 2 cá dentro do barco, e sentados lá fora, a puxar devagarinho, para andarem. Aí os 40 metros demorava para 2 horas. O Caixão da Baleira, e não tínhamos nada, não tínhamos que... Porque, por exemplo, ali antes de chegar a Aregos... Havia alguma forma de segurarem as sirgas e as cordas para o barco não ser levado pela corrente? Tinha. Uma das coisas que eu fiquei sempre admirado foi que em todos os lados haviam pedras furadas com brocas para os barcos para serem presos ali e fazerem coisas. Isso foi uma das coisas que eu, depois de ter noção do que era o tempo, digo assim, como é que esta gente há tantos anos já conseguiu fazer estes buracos nas pedras para os barcos serem amarrados ali para puxarem. Nas pedras das margens. Em todos os lados. Nas pedras nas margens. Na pedra das margens. E por isso havia, como é dizer, os bois o barco era puxado com o arame de 100, 120 metros. 120 metros. Porque tinha que ser ao comprido, porque senão se fosse perto, puxava o barco à pedra. Sim. E viam 2 homens por fora e a levantar o arame sempre de pedra em pedra para eles não pegar, porque quando se vê aí nessas fotografias dos barcos, ainda se vê os riscos. Sim, exatamente. Aí eram os arames que cortavam essa coisa. E depois tinha que se dizer ao boieiro, a mola, que é para ir, o arame não ficar tão firme para se poder levantar, porque senão puxava o barco à pedra. E era dali, desde Aregos até a Ermida. Era isso assim, tinha que ser assim. Como é que era a camaradagem nos barcos? Geralmente era, quer dizer, havia rivalidade entre barcos. Agora, dentro dos métodos era sempre, havia camaradagem que devia ser, embora alguns por dentro não fossem assim, mas tinham que ser por fora. Mas havia alguma hierarquia a bordo? Havia
O arraiz presumo que fosse mais importante do que o Pois, mas moço às que vezes preparava nem as todos refeições. diziam que Quem é pensavam que ao vinha a arraiz. seguir ao arraiz? Por exemplo, é isso que queria que partilhasse connosco, a hierarquia. Havia o arraiz e depois Pois, por aí abaixo, pois, até à base da hierarquia. Tínhamos muitas. Por exemplo, havia ali, perto de Tolinhas, havia ali um rápido que era São Martinho. E os marinheiros, depois de passar o rápido, colhiam as pás que já vinha com alguma velocidade. E depois os marinheiros eram assim: Arraiz, São Martinho, pão e vinho, senão Arraiz para a filha. E então era para eles beber um copo de areia, o Arraiz popular que tinha. Mas tendo o arraiz, não é? O mestre, Sim. depois a Às vezes é uma. Quer dizer, o Arraiz, desde sempre era o mestre. nem sempre é não. Desde sempre era o mestre. Havia o Arraiz, por acaso o meu pai era Arraiz mestre, tenho ali até no livro a carta de condução dele, mas havia, geralmente, era o Arraiz, São Martinho, pão e vinho, senão o Arraiz guarda a filha. Havia o arraiz e havia o mestre. Eu vou-lhe dizer algumas expressões que ouvimos e queria que nos pudesse explicar o que é que faziam esses homens. O feitor da proa, por exemplo, o que é que fazia? O feitor. Por O feitor exemplo? era quase como um capataz que, quer dizer, que ensinava aqueles mais ou menos o e era dos que, como é dizer, enquanto os outros remavam porque aqui este remo deste lado nós chamávamos a patos 3 e este daqui deste lado era patos 2. Ele, num barco grande, num barco de 60 ou 70 pipas, levava, o barco trazia sempre aqui uma pipa cheia à frente. E ele era, em vez de puxar de trás, era o que chamávamos nós abençoar a pá, puxavam o barco. Era o feitor. Era o feitor e às vezes o Arraiz, quando não estava, delegava nele algumas instruções O para fazer. Havia o arraiz, o mestre, o feitor. Pois é. E depois havia os marinheiros. É. Os marinheiros remavam, basicamente. Não, Puxavam o barco à cilha, é isso? Pois, todos eles tinham quando fosse preciso, remar, não é? E alguém responsável pela confecção das refeições e pela dispensa? Para a refeição e fazer o qual do tempo tinha que ser o moço. É? E às vezes de inverno, com lenha verde, que a gente tinha onde guardar a lenha. Cozinhavam um fogão de lenha à borda. Então. Era para lenhar num fogão de O ferro. moço remava também? O moço tinha que remar também? Quando não fez nada, não se sentava, até ajudava. E então era uma panela de 3 pedras, para 10 ou 12 pessoas, tinha que levar pelo menos 10 tigelas ou 12 tigelas de sopa, de caldo. E havia até marinheiros porque às vezes o conduto que se punha dentro não era assim muito substanciado, não é? E então havia marinheiros que diziam assim: ó moço, aduba bem água, com o entulho faço eu. Porquê? Porque pegava em broa e se virava e metia na Mas mesmo, por exemplo, é que já há pouco estava a falar, não é? Entre os barcos, mesmo assim havia também camaradagem. Era só entre os grandes. Sim, mas os marinheiros é que às vezes, uns com os outros, o meu barco anda melhor, o teu barco é mais lindo, havia sempre aquelas rivalidades, embora fora disso fossem amigos, não é? Mas deve ter histórias em que se ajudaram uns aos outros. Pois é, não, isso, quando fosse preciso ajudar, não havia rivalidades, não é? Disse que gostava muito, o que mais gostava era de andar à vela. Mas porque era um tempo alto, um tempo sem frio, e andar à vela, gostava de andar à vela. Mas nunca fui daqui da Ribeira até Porto Antigo num dia. Fui até à Pala, ao fundo perto a 2 km da minha terra, mas nunca fui de resto. E depois tínhamos, por exemplo, daqui até Melres, não, até pé de Moura, na maré, a maré
a maré do mar chega mais ou menos a pé de Moura. Às vezes, quando a maré cheia, a lua cheia, a lua nova, ela vai até Melas. Mas, naquele tempo, o que ela fazia, ajudava os barcos, era só até pé de Moura. E nós às vezes saíamos daqui à meia-noite, a remar, por aí fora, com frio tremendo, íamos amanhecer a pé de Moura. E depois continuava até à noite. O seu pai alguma vez teve um acidente no rio? Teve. Em que pedra? E não bateu na pedra. Não? Aí é que foi. Então, Ali, abaixo do Carrapatelo, da barragem, quem conhece a barragem do Carrapatelo, havia ali um rápido que se chamava o Ponto Novo. E o nosso barco carregava normalmente 52 pipas e trazia 39, estava carregado. Eram pipas, nunca mais me esqueço. Eu ainda não andava, ainda andava na escola. Eram pipas do Neaporte. Eram pipas de 700 e tal litros, eram muito grandes. E nesse Ponto Novo tem assim uma descida assim, acentuada de coisa. E o barco ao descer abriu, não bateu na pedra, abriu, com o peso das pipas que eram muito grandes. tinha carregado peso a demais. É. Foi o único acidente que teve, que tem Julgo eu que sim, não me lembro, Tem uma pode ter coisa. sido. Era uma vergonha para o Arraiz bater numa pedra, ter um acidente. Era vergonha, não. Isso acontecia. Não era uma coisa bonita. Não, isso ninguém se gabava de fazer, de Mas ser era isso. vergonha em que sentido? O que é que se trazia essa vergonha? Era o facto de ter tido o acidente ou depois tinha dificuldades em recrutar a tripulação Não, para o seu porque barco? ninguém se podia gloriar, porque aqueles que às vezes podiam se gloriar, podia acontecer o mesmo, não é? Claro. Por isso, ninguém, todos se ajudavam uns aos outros, quando fosse assim, quando fosse. Tem ideia de alguns dos pontos? Alguns dos pontos, eu vou dizer um, por exemplo, que é o que me faz associar isso, ponto da Pedra do Linhares. Era possível, tem memória de alguma pedra que esteja associada a um arraiz ou tenha sido batizada com o nome de um arraiz que tenha lá naufragado? Tem alguma memória de alguma situação dessas? Não, São coisas mais antigas. havia muitos pontos, muitos Quais mesmo são os nomes muito- próprios? ele até está ali no livro que o Castro Pinhatel me ofereceu, e tem muitos pontos, mas nenhum está. Cada qual tinha os pontos, tinha o nome, por aí assim. Por exemplo, entre Ermida e Aregos, havia muito, era uma das zonas onde havia muitos pontos. Sim. Começava logo em Canedo, do lado de Rezende, o barco passava longe da pedra de pau. Era a pedra cortada mesmo ali embaixo. Depois tinha logo a seguir Fira Velha, depois tinha Cadão, depois tinha o Barzinho, tinha o Bula, tinha as Unhas, tinha o Carré de Gorça, e dali, da Ermida até Aregos, se algum barco fosse para cima à vela, a gente tinha uma buzina muito grande, tocava a buzina e o barco ia à vela, botava a vela abaixo e encostava. E os outros faziam a mesma quando fosse. E vinha dali até ali, eram 20 minutos e o Arraiz não podia olhar para o lado. Quer dizer, tinha que ser uma perícia dentro do possível, melhor. Tinham medo. Como? Tinham medo. Medo? Mesmo após muitas viagens, os marinheiros ainda tinham medo de alguns desses pontos. Não, quer dizer, havia até ali abaixo do Pinhão, uma vez até fui ao Pinhão fazer também uma demonstração de coisa, e estava lá um pescador, e ele perguntou: o senhor é do Rio? Eu disse: até do Rio. E dizer assim, e depois ali, havia um ponto que se chamava, um rápido que se chamava Cachucha, e logo a seguir, antes de chegar ao Ferrão, havia um outro que se chamava Olho de Cabra, e o rio vinha assim, e depois dava assim uma curva assim muito, e depois a água botava o barco por cima das pedras, e havia uma adagem popular que era: quem a Cachucha desce, e o Olho de Cabra padece. E o pescador que olhou-se para mim: você conhece isto? Quem é seu pai? Eu disse: eu não digo. Era esse, quer dizer,
era um dos pontos mais perigosos, que era a Cachucha. Quem a Cachucha mal desce, em olho de cabra para desce. Porque depois os marinheiros tinham que remar para puxar para lá. Em alguns registros audiovisuais vemos nichos com santas nas margens do Rio Douro, aos quais os marinheiros prestavam devoção. Recorda-se de algum desses locais de devoção? É a Nossa Senhora da Cardia, abaixo do Carapadia. Sim. E a Nossa Senhora da Boa Viagem, abaixo do Barqueiros um bocadinho. Essas duas. Recorda-se mais alguma? Não, esses estão mesmo, quer dizer, a Nossa Senhora da Boa Viagem tem mesmo uma imagem debaixo de uma lapa antes de chegar a Barqueiros. E a Senhora da Cardia está pintada, está pintada na parede. O que faziam quando passavam nele? Todos tiravam o chapéu, aqueles que tinham, não é? Sim, claro. E pediam boa viagem para todos, não é? Ou seja, era uma forma de um ritual de devoção. Sim. E se não o fizessem? Como? E se não o fizessem? Há alguns que não faziam. Até, quer dizer, isso é uma coisa que eu não Não sei se foi. mal? Eu não sei se é uma coisa que aconteceu, não sei se foi certo ou não. Certo. Ali, antes de chegar a Aregos, havia ali ou seja, uma pintura numa pedra que parecia um santo, se chamava o Santo Sadurninho. E houve um marinheiro, dizem que já o meu pai dizia isso, eu não sei se foi certo, se foi verdade ou não, e dizem que esse marinheiro que não gostava, ou seja, era ateu, e atirou com um calço ao santo. E o calço disse que bateu na pedra, veio na cabeça, botou-o para o rio e disse que nunca mais apareceu. Se foi verdade ou não, pode ser uma lenda. E o Sr. António, se teve algum acidente? Caiu? Foi em Porto Rei, não era no barco do meu pai, era no barco, porque o meu pai, além disso, foi sempre uma pessoa que como é dizer, que foi garantir pipas de outros barcos. E haviam arrais que não tinham capacidade de ter conhecimento nos armazéns. E às vezes dizia, João, arranja-me uma carguinha de vinho e tal. E então o meu pai às vezes dava essas pipas a outros barcos. Uma vez vinha num barco que ele tinha dado, e ali em Ripança, em Porto Rei, o barco bateu eu vinha atrás a ajudar a remar, era novo, e o barco bateu na pedra atrás, mas a primeira pessoa que chegou à frente fui eu, logo para fugir. Já que tinha que barco, quero aproveitar para explicar, isto não foi um barco. Isto é o barco genuíno que era o barco vermelho. Isto aqui, aqui nesta coisa, isto aqui só tem uma corda, que nós chamamos os cabrestos. Mas o barco vermelho tinha duas cordas. E ajudavam aqui 6 homens, fora o mestre. E mesmo assim tinham que, isto chamamos nós os tornos, isto era tudo para ajudar, porque eles, mesmo de ombro, não conseguiam aguentar o coisa, era com a corda, com as cordas. E por isso isto chama-se as apegadas. Tinham a escada para subir, para não vir por aqui acima, porque também isto é os escamões, pode subir por aqui, já tem isto assim, já para coisa, mas isto aqui, por aqui era mais fácil. Era mais fácil de subir e ajudar a vela. Agora, a vela para cima, 2 ou 3 já podiam. Agora para baixo era possível. E às vezes isto, que chamamos nós de espadela, era de castanho, ou carvalho, mas grosso, uma coisa grossa. E às vezes mesmo assim ainda torcia, com o peso da água. Porque os homens amarravam a corda dali e ela, porque tinha uma coisa disto, era o que chamamos o painel da espadela, que era para ajudar a borrar o ar. Era o volante? É? O volante? O volante, O volante sem roda. Aquele menino é meu espírito. O salário era atrativo, ganhavam bem. Era o que faltava. Uma pessoa ia de portativo, opinião,
fosse ao Pinhão, ia ao Pinhão e vinha ao Porto e vinha, e ganhava 30 escudos. 30 escudos daquele tempo, também era. Se fosse à régua, 20. Se fosse quando não havia pipas, vinha-se de coisa, chamávamos nós da terra abaixo, trazer às vezes castanhas, azeitona, e então aí só se ganhava 15 escudos. Só que era lucro, porque o arranjo é que tinha que dar de comer. O arranjo é que tinha que dar sempre, não podia faltar o pão, nem o pinho, nem o caldo de carne, nem nada. Isso aí não podia faltar. A minha falecida mãe fazia broas de pão, apesar de 12 quilos, e duravam 15 dias sem ganhar logo. Mas os marinheiros ganhavam melhor do que a trabalhar à Jornada da Lavoura, ou não? É capaz, essa Jornada da Lavoura era capaz de ser. Mas os arraios ganhavam, eram homens prestigiados. Às vezes não ganhavam para o que estavam, mas está bem. Mas não trabalhavam a terra. Não. É uma questão de princípio, com um arraio, ter terra, tudo bem, mas trabalhar a terra, ser agricultor... Não. Porquê? Era-se prestigiado com o arraio? No nosso lugar havia ali 2 quintas, que eram de senhores feudais. Sim. Uma delas era do explorador Serpa Pinto, uma delas era dele. E tinha os caseiros que trabalhavam as terras e não davam. Por isso, os marinheiros, as mulheres dos marinheiros, o que elas faziam era ser sardinheiras, quer dizer, ia daqui de Matosinhos, todos os dias, quase todos os dias, 2 furgonetes de caixa aberta para o nosso lugar, ia uma para os Sinfãs e a outra para o Marco outra vez, e iam levar sardinha. E depois as sardinheiras iam por as aldeias distribuir as sardinhas. Havia muitas que iam, chamavam nós a gralheira, que iam num dia e só vinham passar 2 dias, porque era tão longe que elas iam por aí em cima. Mas quase nenhum marinheiro trabalhava na terra. De maio a outubro, quando o rio não tinha água, o que é que faziam? Onde tinham que se sujeitar, alguns marinheiros tinham que se sujeitar a fazer outras coisas, mas pouco, porque outra vez avaliam-se das mulheres que vendiam a sardinha. Naquele tempo era uma sardinha para 4. O Alves Rodal escreve no Porto Manso que algo do género de ser arraios no Douro era tudo. Era tudo. O que é que queria dizer esse era tudo? Quer dizer, tinha um prestígio ter um barco, ser arraios. Porque em Porto Manso também havia barcos. Claro. Em Porto Manso também havia barcos. E até, segundo dizem, que durante o meu tempo, um chefe da estação de Mosteiro, tinha o barco que foi maior no Rio Douro. Carregava 100 pipas. Uma vez que outra lenda que foi ter com a Dona Antónia, com a Ferreirinha, e disse: Dona Antónia, o meu barco está pronto. Quantas pipas quer levar? O barco carrega 100 pipas. Não levas 100 pipas, levas 99. Agora, se é verdade, só deixam trazer o barco 99 pipas. Agora, se é verdade, se não. Mas aí era o barco. Eu tenho ali fotografias de barcos desses que carregam. Os arraios gostavam do comboio da linha do Douro? Como? Gostavam do comboio da linha do Douro? O que é que eles pensavam do comboio da linha do Douro? Naquela altura, quase já não tinham preconceito. O comboio não tirava muito trânsito aos barcos. Porque, por exemplo, da Régua até ao Pinhão, as quintas que fosse do lado, que não fosse do lado do comboio, o vinho vinha para os barcos. Do Pinhão acima, as quintas que fosse do outro lado também vinham. E então, era dessa maneira que às vezes os barcos carregavam onde o comboio não podia trazer, podia ser carregado. Vinham para os barcos porque estavam mais próximo do rio, era mais fácil transportar as pipas para o rio porque ou para o caminho de ferro. As próprias quintas carregavam, quando fosse
no lado oposto ao caminho de ferro, não havia estrada, pouca estrada, vinha para o Redondo, vinha para os barcos. Essas quintas, de certa forma, permitiram a sobrevivência dos barcos até mais tarde. Sim, pois. Mas o caminho de ferro, o pior do tramou, coisa foi a barragem da barca. E no final das viagens, o que é que sentiam? Era preparar a próxima, logo a seguir, ou sentiam uma alegria, algum... Fazia assim, havia uma coisa que era a amarração, que era tirar-se tudo dos barcos, a espadela, o mastro, o verde e tal, e limpar o barco bem limpinho, com água e tudo, e fazia, o dono do barco fazia um almoço para todos, era o chamado fim à amarração do barco. O Chega e Vira também fazia assim? Eu sei lá, ele não era lá de cima. Mas O Chega e Vira era um barqueiro e por acaso estava ali o neto dele. Por coincidência. Já é neto? O Amaro é neto do Chega e Vira. É neto, é. Neto. É neto. Ah, E o apelido vem precisamente dele chegar ao Porto e virar logo para cima, se calhar nem o jantar fazia. Não, mas eu fazia mais, era de Espadanedo, era ali perto de Espadanedo, assim fez, mais dali até o Porto. Era verdade, agora estou, não sei se podemos já participar, não. Era verdade que de vez em quando fazia um furinho na fita para tirar um bocadinho de vinho, para beberem pelo... Foi. Não é? Uma vez, o dono da série Cop, que chamava-se McDowell em inglês, quis vir de barco de Ferrão até a Régua. E quando passaram, e nós tínhamos de ter sempre uma barruma, porque em Marquês tinha que se as pipas. Porque se não fosse ali, ele podia dizer, até o barruma é para... E então, ao passar o São Martinho, ele disse, ora, São Martinho põe vinho. E diz ele assim, Xerão, o que é fazer? E diz, eles querem beber um pinhita. E dizer, mas das pipas... O meu pai disse, mas das pipas não. E dizer, então, tem vinho, eles davam vinho, aqui em Gaia davam vinho para a gente beber. E diz o meu pai para ele, e se visse algum furão a pipa, dava-lhe um tiro. Dizia, não, matar não, manda embora. Não sei se calhar mais alguém quer fazer mais algumas perguntas para fazer. Quando um barco naufragava, as pipas ficavam iam por rio abaixo, tentavam recuperá-las? Pois, porque as pipas nunca vinham cheias. As pipas traziam sempre uma coisa de um canto de vinho que era para não ir ao fundo e flutuar. E então, geralmente, podia-se agarrar aquelas que tudo outras batiam nas pedras e desfaziam-se. Mas não havia seguros, não era? Não, porque era a responsabilidade, depois? Era do arraio? Não era, porque o seguro para os barcos não havia, mas para o vinho havia. É? Pois, os pobres não tinham. Mas eu gostava de colocar também uma questão, que é esta. Quem pagava, a quinta pagava ao dono do barco e o dono do barco é que pagava ao restante. Eram os marinheiros, o arraiz, conforme a quantidade de pipas que transportava, ia ali aos escritórios, eles pagavam e depois, a chegar à terra, faziam as contas e pagavam aos marinheiros. Mas quando havia esses acidentes, pagava na mesma? Eles pagavam-se na mesma, eles não tinham culpa, não é? Onde é que a maior parte dos barcos eram feitos? Havia algumas povoações que se foram especializando na feitura dos rabelos e havia diferentes tipos de rabelos também, não era? Não, quer dizer, havia mais pequenos. Rabelos, mesmo propriamente ditos, havia um barco, que é este, que tem aqui 3 escamões cada um, e havia um barquinho que só tinha 2. E tinha a fisionomia aqui na proa, era diferente. E havia também os balboeiros, aqueles, são os barcos mais pequenos, e havia os rabões que carregavam o carvão desde Pedroído até aqui à alfândega, porque depois o Rabelos era todo nesta coisa.
Na Inglaterra estão dezenas deles, agora já não estão, porque já devem ter feitos por mim e pelo meu pai, que trazíamos para a casa copos e eles encaixotavam-nos e mandavam-nos para a Inglaterra para mostrar como é que era transportado vindo do Porto. E para fazer um barco destes, dávamos 2 semanas, tudo à navalha, tudo à navalha. Não tem uma grama de cola. Isto é tudo pregado a taxa e à navalha. E então, demorávamos 2 semanas para fazer um barco destes. Mas no Porto Antigo havia estaleiros para fazer os barcos. Mas Quando eram os carpinteiros, havia carpinteiros especializados. Agora foi-se em Porto Antigo. Havia em Porto Antigo, havia em Porto Manso, havia em Souto Rio. como é que isso funcionava, Sr. António? A tripulação construía o barco ou o Arraiz Não, encomendava o barco ao havia carpinteiro? os carpinteiros especializados nisso. Então o Arraiz encomendava o barco. O Arraiz tinha de pagar aos carpinteiros para fazer o barco. Em Porto Antigo construíam Em também? Porto Antigo. Barqueiros também? Segundo dizem, barqueiros têm o nome de ter barcos muito antigos. Agora, também não sei se é lembra, também não sei. Agora, em Porto Antigo, Souto Rio, que era logo ao lado, e em Porto Manso, do Abredol, também faziam aí, também construíam. E em Porto Manso, especialmente em Porto Manso, haviam ali carpinteiros muito especializados em fazer barco. Processo de construção, havia algum estaleiro especializado ou era Eles faziam, improvisado? eles faziam, botavam ali duas travessões de madeira, assentavam o sagro, que é o barco de baixo, assentavam ali o sagro e faziam aquele barco que fizeram ali na Lomba, está na televisão, está na net, está de coisa, quer dizer, foi feito com pessoas que eu conhecia alguns. Sim. Daqueles, já foi 2000 e tal, conhecia alguns, 2 deles eram de Viterbos, 2 carpinteiros eram de Viterbos. E o tipo de madeira? Porque disse, por exemplo, que Isto aqui, cá à frente da espadela era carvalho. não era é? carvalho ou castanho, Ok, tinha que ser um o mais forte. em baixo, enquanto a água era tudo pinheiro, era tudo pinho. Daqui acima era de carvalho ou castanho.